Como aumentar os seus níveis de energia, motivação, foco e reduzir a procrastinação? Bom, é sobre isso que eu vou falar com você hoje, mais especificamente sobre como o jejum de dopamina vai te ajudar a despertar o seu lado produtivo. Porque o que é relevante para a gente aqui em relação ao jejum de dopamina é se ele vai te ajudar ou não nesse processo para que você possa estar usando o tempo a seu favor. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, esse aqui que vos fala é Vitor Couto. Eu sou escritor, sou autor do livro Lado Produtivo e hoje, já faz tempo, mas a gente resolveu falar aqui hoje sobre jejum de dopamina, ou mais especificamente, como que o jejum de dopamina irá te ajudar a despertar o seu lado produtivo. Lembrando que o lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Então, será que o jejum de dopamina ele vai te ajudar para que você possa estar utilizando o seu tempo a seu favor? Ou seja, de uma forma que seja mais eficiente para você, para aquilo que você busca para a sua vida. Às vezes é as suas metas, às vezes é melhorar a sua produtividade no trabalho, às vezes é ter mais tempo para você realizar projetos pessoais. Então, será que o jejum vai te ajudar nesse aspecto, nesse sentido? E é isso que é relevante para a gente aqui agora. Mas antes de mais nada, o que seria o jejum de dopamina? Não é verdade? Bom, o jejum de dopamina, primeiro a gente precisa definir, esses dois termos, o jejum e a dopamina. A dopamina está bem alta ultimamente, muitas pessoas têm falado bastante sobre ela, e a dopamina, segundo os neurocientistas, a dopamina é um neurotransmissor que está no cérebro dos indivíduos, no cérebro dos seres humanos, e essa dopamina ela é responsável pela motivação, pelo bem-estar, pelo prazer. Então a gente sente todos esses, digamos, benefícios porque nós temos dopamina. É a dopamina que nos faz querer ir em busca de objetivos, de metas, de projetos, às vezes de levantar de manhã para ir para o trabalho, de buscar algo para poder comer, de querer ir até uma pessoa ou telefonar para essa pessoa, mandar uma mensagem para essa pessoa. Então, essa motivação, esse motivo para a ação vem baseado na dopamina, nesse neurotransmissor que nós temos, que está no nosso cérebro. Agora, o jejum, o que seria o jejum de dopamina? O jejum de dopamina, o jejum especificamente falando, normalmente a gente escuta o termo jejum intermitente, que é a pessoa ficar longos períodos de tempo sem comer, certo? Um exemplo comum de jejum intermitente é a pessoa ficar, é o jejum 16-8, A pessoa fica 16 horas sem comer e fica 8 horas, 8 horas ela pode comer. Existem outros protocolos de como fazer o jejum intermitente, mas esse daí eu deixo para os nutricionistas. Agora, em relação ao jejum de dopamina, a ideia é a mesma, meio que a ideia é a mesma do jejum, mas no caso do jejum de dopamina, é a pessoa evitar estímulos que gerem dopamina para o cérebro desse indivíduo. E no caso, evitar o que gera dopamina, essa evitação é no sentido de eu vou evitar a dopamina no sentido, no aspecto de dopamina que é infrutífera. Porque aí a gente vai entender esse conceito porque existem duas formas da pessoa ativar a dopamina no cérebro dela, ou seja, essa motivação para realmente fazer as coisas, realizar as tarefas, os projetos. A primeira forma é a infrutífera, que no caso, por exemplo, quando você pega o celular pela manhã e aí você entra em redes sociais,
você sente um prazer de estar ali nas redes sociais, curtindo fotos, comentando, respondendo mensagens, ou assistindo vídeos, enfim. Isso é um exemplo de dopamina infrutífera, certo? Mas essa dopamina também gerada infrutífera também pode ser buscada em outras coisas, como, por exemplo, quando você come uma lasanha, você ama lasanha, você come uma lasanha. Alimentos ultrapalatáveis, como, por exemplo, uma pizza, chocolate, sorvete, quando você bebe o café, ou, né, às vezes, em outros níveis, né, o álcool, entorpecentes, né, o cigarro, enfim, vários e vários e vários outros exemplos de dopamina infrutífera, tá certo? Mas existe também outra forma de você ter dopamina, né, de estímulos que geram dopamina frutífera no nosso cérebro, ou seja, que é benéfico, mas que às vezes não afeta tanto o ser humano. Como é o caso, por exemplo, da atividade física. Atividade física é algo que gera dopamina no nosso organismo, né? Que gera dopamina no nosso cérebro. Ou seja, nós sentimos bem-estar, nós sentimos prazer, nós nos sentimos melhor quando nós praticamos uma atividade física. A gente sente com maior energia e clareza mental quando a gente pratica a atividade física. Então, essa é uma forma frutífera da gente estimular a dopamina no nosso cérebro. Tá certo? Existem outras formas também. Tendo uma alimentação balanceada, dormindo bem, né? Inclusive foi feito um episódio, o último episódio que eu fiz, eu falei sobre o sono, né? A importância do sono. Sem sombra de dúvida, um sono de qualidade, você dormir bem, irá sim te ajudar para que você consiga melhorar aí seus níveis de dopamina. Mas aí vem a pergunta, o que tem a ver? Por que fazer o jejum de dopamina? Né? E o que tudo isso que eu trouxe aqui para você, que eu te expliquei, tem a ver com o despertar do lado produtivo, com você usar o tempo a seu favor? E aí que tá, gente, é o seguinte. Essa dopamina, ultimamente, as pessoas elas têm conseguido a dopamina infrutífera através de diversas formas, certo? Por exemplo, através do celular, você consegue se divertir com o seu celular e é liberada a dopamina, né, infrutífera ali através do seu celular. Se você quer comer alguma coisa, ou por exemplo um hambúrguer, uma pizza ou algo assim muito gostoso, ou um sorvete, você consegue acessar a isso com muita facilidade. Ou se você quer assistir uma série, você quer assistir um filme, você também tem acesso a isso. E tudo isso, como a gente já mencionou, tudo isso gera dopamina para o nosso cérebro. Só que às vezes, o que acontece? Você quer se concentrar em outras coisas que também são importantes para a sua vida. Como, por exemplo, uma tarefa que você precisa, fazer, que é importante para você alcançar um objetivo. Um livro. Então, às vezes, as pessoas elas estão perdendo o prazer de fazer coisas que são importantes para a vida dela, né? De cultivar bons hábitos que são importantes para a saúde física, para a saúde mental, e que vai de fato levar ela em direção àquilo que ela busca para a vida dela, em relação a objetivos, em relação a metas, em relação a propósito, em relação a fortalecer relações. Então, para tudo isso, às vezes, ela não tem tanta motivação, ela não tem tanta energia, sabe? Por quê? Porque a dopamina já está sendo gerada, já está sendo estimulada através de outros meios, né? Como, por exemplo, através do chocolate, como, por exemplo, através do doce, como, por exemplo, através do filme, como, por exemplo, através da música, como, por exemplo, através das redes sociais, então acaba que a pessoa não tem motivação para poder realizar, às vezes, as tarefas que para ela não são tão divertidas e não são tão agradáveis de se fazer. E aí que entra o jejum de dopamina. O propósito do jejum de dopamina é a pessoa ficar alguns períodos de tempo sem estar em contato
com o que gera dopamina de forma infrutífera para o cérebro desse indivíduo. Então a pessoa ficar sem realmente estar em contato em redes sociais, é a pessoa ficar sem realmente o café, que é algo que ela gosta bastante e gera dopamina para ela, é ficar sem o chocolate, que gera dopamina para ela, é ficar sem assistir plataformas de streamings, né, durante aquele período de tempo, é ficar sem todo um conjunto de aspectos que geram dopamina para essa pessoa de forma infrutífera. E qual que é o propósito disso? É a pessoa se abster, é a pessoa se afastar do que gera dopamina de forma infrutífera para que ela busque o que gera dopamina de forma frutífera, como atividade física. E aí quando a pessoa se afasta do que gera dopamina de forma infrutífera, como redes sociais e vários outros estímulos, a pessoa vai começar a buscar o que gera dopamina de forma frutífera. E ela vai se dedicar a projetos que às vezes ela estava ignorando, ou que às vezes ela estava procrastinando a realização desses projetos. Tem uma história que eu acho que é uma história muito interessante, é que a autora dos livros do Harry Potter, para ela conseguir escrever alguns dos livros, ela teve que sair do ambiente em que ela morava, em que ela vivia, para ir para um hotel e se isolar no hotel para ela conseguir escrever alguns dos livros da saga do Harry Potter. Isso demonstra a importância do jejum de dopamina. Ou seja, o que ela fez foi sair dos estímulos, né, do ambiente onde tem redes sociais, um conjunto de distrações para ela poder focar em algo que é importante para ela, como é o caso de escrever o livro. Inclusive, eu fiz a mesma situação que ela. Quando eu fui escrever o livro Lado Produtivo, eu utilizei o jejum de dopamina e funcionou muito para mim, galera. Entendeu? E o que eu fiz foi o seguinte: para mim utilizar o jejum de dopamina, o que eu fiz? Fiquei sem consumir café, que é uma bebida que eu costumo consumir no período da manhã e da tarde. Cortei o açúcar, né? Mais especificamente biscoito recheado, chocolate, docinhos assim. Outra coisa, fiquei sem assistir séries, filmes, Netflix, durante o período em que eu estava escrevendo o livro. Outro aspecto que eu fiz também, acordava muito cedo. O YouTube, eu entrava, baixava os vídeos dos canais só de conhecimento, que eram importantes para mim poder escrever o livro, e ignorava todo o restante. E aí eu tinha desinstalado outras redes sociais que eu tinha que não tinham a ver com esse objetivo, né? No caso, eu desinstalei Instagram, desinstalei TikTok, Facebook e outras plataformas. Só utilizava o WhatsApp porque tinha que manter contato com alguns amigos e familiares. Mas fora esses, eu desinstalei os outros aplicativos. Então o que eu fiz, basicamente, o que a autora do Harry Potter fez, o que a gente fez foi basicamente cortar os pontos de distração, ou seja, o que iria distrair a gente daquele nosso propósito, daquele nosso objetivo, daquele projeto que nós estávamos trabalhando no momento. E você, na sua vida, é bem provável que você tenha um projeto para poder realizar, um objetivo que você quer alcançar, tarefas para poder fazer, compromissos, algo que você quer muito fazer, alguma atividade, mas você não está fazendo porque as distrações estão aí. E muitas vezes as distrações, elas parecem ser mais atrativas do que a conclusão daquele projeto que você gostaria de iniciar ou dar continuidade, né? Muitas vezes a gente inicia projetos e não continuam eles. Então, eu te convido a você experimentar o jejum de dopamina, sabe? Ficar realmente alguns dias
sair desse ecossistema de distrações. E se a gente for parar para pensar, redes sociais, por exemplo, redes sociais é um meio que eles criaram para a gente poder. O objetivo da rede social, das plataformas digitais, é fazer com que a gente fique cada vez mais nas redes sociais, né? Curtindo, comentando, compartilhando, né? Compartilhando o que a gente vê ali com outras pessoas, que a gente se mantém ali. E aí vem o questionamento. Quando a gente está com a nossa atenção na rede social, quando o nosso foco está nas redes sociais, o nosso foco não está o quê? Na tarefa que a gente realmente precisa fazer, no projeto que a gente realmente precisa fazer, isso está ficando de lado e a gente tende a adiar esses projetos para poder ficar nas redes sociais, nas plataformas sociais. E isso é só um exemplo, tá? Mas existem vários outros aspectos que talvez estejam roubando a sua atenção, né? Roubando o seu foco, roubando a sua energia, roubando o seu tempo também. Porque se a gente não está fazendo uma coisa, se a gente não... E é uma coisa que eu sempre digo, né? Nós sempre estamos priorizando o nosso tempo. Sempre. Nós sempre estamos priorizando o nosso tempo. Nós sempre estamos priorizando, igual você. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está priorizando buscar conhecimento para você poder despertar o seu lado produtivo, certo? Porque você quer gerenciar o seu tempo de uma forma que é mais eficiente para você. E a gente está o tempo todo priorizando. Quando você diz sim para um projeto, você está dizendo não para outro projeto. Quando você diz sim para estar com determinado grupo de pessoas, você diz não para estar com outro grupo de pessoas. Então, a gente está constantemente fazendo escolhas e cortar o atrito é muito importante. Cortar o contato com o que nos distrai é importante. Então, o que você pode fazer? Experimenta fazer o jejum de dopamina. Experimenta por um dia. Experimenta por 2 dias. Faz o jejum de dopamina da seguinte maneira. Experimenta antes de dormir. Experimenta fazer o seguinte. Antes de dormir eu não vou entrar em redes sociais. Experimenta fazer isso. Não entrar em redes sociais. E experimenta também quando você for acordar pela manhã, não entrar em redes sociais. Deixa para entrar às vezes na hora do almoço. Experimenta no lugar de entrar nas redes sociais assim que você acordar pela manhã, experimenta fazer uma atividade física, experimenta praticar meditação, experimenta colocar em prática na sua vida outras atividades, outros hobbies, para você poder gerar dopamina frutífera, certo? E, além disso, essas atividades, além gerar dopamina no seu cérebro, né, de forma que é saudável, de forma que é benéfica para você, elas te dão mais energia, elas te dão mais motivação, elas te ajudam a ter mais foco. E é isso que você busca, né? Obviamente, se você está aqui, você busca despertar o seu lado produtivo. E isso é possível quando você faz o jejum de dopamina e você corta o contato com o atrito, você corta o contato com as distrações. É como a proposta do jejum de dopamina é você se livrar, né, de certo modo, você bloquear os pontos que te distraem na sua vida e você se livrar dos pontos que distraem na sua vida e você colocar em prática novas propostas, novas possibilidades. Então, assim, e também, gente, não precisa ser radical como algumas pessoas, né, que fazem um jejum aí são, né? Você pode começar aos poucos também. Você percebe que, por exemplo, uma coisa que
por exemplo, você percebe que tem uma coisa que está te afetando muito, procure evitar ela, né? Começa aos poucos, começa devagar e vá aumentando ao longo das semanas. E por que o jejum de dopamina ele nos faz diminuir, né, reduzir as chances da procrastinação acontecer? Porque quando uma pessoa ela faz o jejum de dopamina e ela não busca as formas infrutíferas, né, ela vai buscando as formas frutíferas, ela vai buscando o que é benéfico para nós. Então imagina uma pessoa ficar o dia inteiro dentro de um quarto. Imagina essa situação, a pessoa ficar o dia inteiro dentro de um quarto, sem redes sociais, sem celular, sem café, sem nada. Nada que para nós é interpretado como gostoso, como gostoso de se fazer, gostoso de comer, gostoso de beber. Nada que é interpretado nesse sentido. E a pessoa só fica no quarto. E a pessoa fica ali naquele tédio, sabe? Naquele tédio no quarto. Quando você der um livro para aquela pessoa ler, o livro vai tender a ser o livro mais maravilhoso do mundo. Sabe? As pessoas não suportam o tédio. Então, é uma possibilidade aí. O tédio tende a gerar ação, tende a ser um antídoto para a procrastinação. Então, se você está procrastinando, é porque é bem provável que na sua vida existem muitas, mas muitas distrações. Existem muitos aspectos que estão consumindo a sua atenção, consumindo o seu foco, consumindo a sua energia, ou seja, você está direcionando o foco para essas atividades, as atividades que não realmente te levam para onde você quer ir, mas você está procrastinando essas atividades, esses projetos, esses aspectos. E pode ser interessante você refletir um pouco e pensar, eu quero mudar algo na minha vida para que eu consiga despertar o meu lado produtivo, para que eu consiga usar o tempo a meu favor e assim consiga ter resultados melhores. E olha, realmente não é fácil, gente. É desafiador o processo para se atingir uma meta, se atingir um resultado, mas no final vale a pena, sabe? Se você tem um objetivo, tem um sonho, segura esse objetivo, segura esse sonho bem firme com as mãos e só solta quando você tiver alcançado ele. E para te ajudar nessa jornada, é importante você procurar encontrar formas de bloquear essas distrações, esses pontos de distração do seu objetivo. Né? Eu não estou dizendo que a gente nunca mais vai comer uma pizza ou algo que é gostoso, ou algo que é prazeroso, mas às vezes naquele momento da nossa vida, né, talvez na sua vida, você vai precisar abrir mão de algo para conseguir outra coisa, sabe? Para conseguir resultados melhores, para conseguir atingir um próximo nível de energia, de clareza, de foco. E às vezes a pessoa não faz nenhuma coisa bem e nem outra. Às vezes ela nem consegue entregar com excelência um projeto que ela começou a fazer em relação ao trabalho dela e ela também não consegue se concentrar nesse projeto e ter foco nesse projeto, ao mesmo tempo que ela não consegue também se divertir do outro lado. Ou seja, as duas coisas ela faz medíocre. Então é importante ter períodos, tá certo? Períodos de foco, períodos para poder focar nas atividades e nos projetos. Gente, o jejum de dopamina, ele não vai tender a funcionar para todas as pessoas, tá certo? As pessoas são diferentes,
elas estão em níveis da sua vida diferentes. Então, tem pessoas que o jejum de dopamina não vai funcionar. E é claro, o jejum de dopamina, ele depende muito. Ele depende muito também da dedicação da pessoa. Tá ok? Algumas possibilidades é você fazer o jejum. Uma forma que eu faço o jejum também, gente, nos meus dias, eu fico um dia fazendo o jejum, tá certo? Porque assim, eu tenho horários específicos para entrar em redes sociais, né? Esse eu acho que é um ponto para poder compartilhar com vocês aí de reflexão. Eu tenho horários e períodos específicos para mim entrar em redes sociais. Todos os dias eu entro nas redes sociais, mais especificamente no WhatsApp. Nas outras redes eu não entro muito, eu entro somente a trabalho para publicar vídeo ou algo nesse sentido. Então eu só entro mais nas redes sociais a trabalho. A única rede que eu uso para poder responder mensagens das pessoas é o WhatsApp. Então o que acontece? Eu defino horários específicos. Então, por exemplo, todos os dias eu entro no WhatsApp, mas eu tenho períodos para isso. Eu entro 10 para meio-dia. Então, de 10 para meio-dia até 1 hora, eu fico ali, de vez em quando eu entro online, eu fico ali para responder as mensagens das pessoas. Entro 10 para meio-dia, aí eu vou respondendo todas as mensagens das pessoas. Né? Entro nos grupos, vejo o que os grupos postaram, leio tudo, respondo as pessoas. Se uma pessoa me telefonou ali pela chamada de vídeo, pela chamada de áudio, eu retorno para as pessoas. Se teve um telefonema também ali no celular, eu retorno o telefonema, acesso os e-mails também, retorno os e-mails para as pessoas, tudo naquele horário ali. E aí, passa um minutinho, aí o que eu faço? Aí eu vou e almoço. Quando eu termino de almoçar, pego o celular de novo, aí eu volto para ver se alguém respondeu ali as minhas mensagens e tal, para ver se tem mensagens novas, porque eu aproveito aquele momento ali para responder de fato as mensagens, de 10 para meio-dia até 1 hora. Aí eu fico ali por conta mesmo de responder as mensagens das pessoas. Todo mundo é respondido, gente. Ninguém fica sem resposta. Ou seja, o que eu fiz utilizando, né, essa regra aí para minha vida, utilizando essa regra, eu consigo responder todo mundo, tá? Se por acaso alguém me manda mensagem fora desse horário, depois da 1 da tarde, aí no dia seguinte eu respondo essa pessoa, tá ok? Eu respondo essa pessoa e aí a gente conversa, eu retorno ela. Mas ninguém fica sem resposta, eu sempre procuro retornar aí o telefonema, a ligação das pessoas, as mensagens de áudio ou de texto que as pessoas mandam, eu sempre retorno elas. Isso é uma forma que é muito eficiente, porque o que acontece? Se eu utilizasse outra forma, obviamente quando a pessoa manda uma mensagem para nós, inclusive as minhas notificações ficam desligadas. Então, pode ser uma sugestão para você também desligar as notificações. Por quê? Porque quando chega uma notificação, sem sombra de dúvida, é gerado um pouco de dopamina em nós, porque a gente fica, o quê? Gera uma certa curiosidade, né? Gera uma motivação para a gente querer ver o que a pessoa mandou. Que notificação será aquela? Aí a gente para a tarefa que nós estamos fazendo para poder o quê? Ver a notificação. E o problema é que quando a gente para a tarefa e depois a gente vai para outra atividade e depois a gente volta na tarefa, a gente leva aí cerca de 15 a 20 minutos para poder voltar a ter a atenção na tarefa, na atividade. Inclusive o Mihaly, Csikszentmihalyi, que escreveu um livro chamado Flow, né? Flow, a tradução é fluxo. Fluxo é fluxo é um estado em que a gente entra de clareza plena, de foco pleno ali, a gente sente um prazer e uma satisfação na tarefa, na atividade que a gente está fazendo.
Então, a gente demora cerca de 15 a 20 minutos para entrar de novo nesse estado de fluxo, nesse estado de foco pleno ali na tarefa, no projeto que a gente estava realizando. Então, desativar as notificações pode ser uma proposta, e outra proposta é reservar horários específicos para retornar mensagens, telefonemas, e-mails das pessoas, certo? Se a gente não tem, né, como diria Jerônimo Temel, que escreveu o livro Produtividade para Quem Quer Tempo, se a gente não tem agenda, a gente se torna a agenda de alguém. Ou seja, se a gente não tem horários para poder nos organizar, para poder cumprir os nossos projetos e as nossas atividades, a gente fica à mercê da agenda dos outros. As redes sociais, elas não nos mandam as notificações, né? As pessoas, elas não nos mandam mensagem ou nos telefonam no horário que é melhor para a gente receber aquela mensagem ou aquele telefonema, mas sim no horário que é melhor para elas. A gente também precisa definir as nossas regras para as nossas vidas, para que a gente consiga ter momentos para poder focar no que é importante, mas também ter momentos para poder retornar a mensagem que as pessoas mandaram. Para você poder ter produtividade, você precisa ter esses momentos. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu te vejo no próximo episódio. Entra nos nossos canais, tanto no WhatsApp como no Telegram, para receber vídeos como esse. Eu te vejo do outro lado. Um grande abraço.